sossegar a consciência e construir a paz interior. A tarefa do livro certamente beneficiou e beneficia milhões de corações, contudo tive meus desvios clamorosos. Por mim mesmo, pouco fiz. Na condição de intérprete do pensamento cristão, durante séculos sucessivos, venho carregando a culpa da adulteração nas letras evangélicas. A tarefa do livro espírita seria minha alforria, e não foi. Interrompeu Marcondes. Sublinhado não, por qual razão? Não resisti à prova e cometi as mesmas falhas. Nós, espíritas, precisamos rever algumas concepções sobre o que nos espera após a morte. Ao imaginarmos que quantidade de realizações é sinônimo de vitória, cometemos grave erro conceitual. Em nome das crenças que acalentei, semeei o joio em diversas oportunidades. No intuito de fortalecer a imagem e o alcance da organização unificadora a qual servi durante décadas, tomado de sincera honestidade de ideais, acabei por descuidar novamente em relação às celestes mensagens entregues pelo Pai às minhas decisões. Conquanto acolhido e amparado por benfeitores amorosos que me estimulam a pensar no êxito, não consigo livrar-me da desagradável sensação de angústia ao recordar o mal que poderia ter evitado caso edificasse o bem sem fronteiras nas duras linhas do sacrifício. Amei. Amei muito, é verdade. Todavia dirigi meu amor para casas e valores perecíveis. Mesmo o livro espírita, esse tesouro inestimável, é apenas um recurso de crescimento. Apenas o bem eterno permanece na intimidade. Regozijo-me em saber que, ainda nessas condições, sou reverenciado por tutores maiores com créditos imorredouros. Mas aqui estou eu, Marcondes, livre para o recomeço. E, não tenha dúvida, apesar das lutas da consciência, sou alvo de misericórdia infinita. Não consigo acreditar. Quem diria que também os trabalhadores da unificação teriam seus tropeços? Por que não? Não somos falíveis como qualquer outro. Sim, mas, já sei o que quer dizer, nós que ocupamos as fileiras unificadoras passamos uma imagem de muita capacidade. O Senhor me desculpe, pois começamos a conversar e, quando vejo, já passei dos limites. Se preferir, posso evitar o assunto. Não se perturbe por mim. Depois de quase 3 décadas nessa esfera, já melindrei tudo o que tinha para melindrar. De fato, era justamente o que desejava expressar. Essa imagem perfeita foi a que formei das organizações e lidadores da unificação. Vá se acostumando, amigo. Poucos superam o teste da autenticidade. O problema da hipocrisia. Não se trata de hipocrisia, e sim de orgulho. Através dos papéis sociais que representamos perante a coletividade, enredamos-nos em complexo processo psicológico e emocional. Raríssimos homens públicos conseguem expressar-se com honestidade emocional à sua própria consciência. Quase sempre, escondemos nossa sensação de inferioridade e impotência atrás dos cargos que impressionam a multidão, com ideias de grandeza e valor espiritual. De minha parte, essa atitude onerou-me com conflitos medonhos que até hoje me perturbam a marcha. Como vencer tal prova? Também tive minhas derrotas nessa área. Aprendendo o auto-amor. Quando nos amamos como somos, não encontramos motivos para nos encantar com exterioridades. A vida espiritual revela-se como sendo uma caixa de surpresas para o nosso entendimento. Por mais dilatadas informações doutrinárias, sempre veremos de rever e ampliar muitos conceitos neste plano. O Senhor poderia dar-me uma noção clara dessa questão? Em meu caso, por exemplo, seria de se esperar, obviamente, a continuidade do trabalho ativo junto às fileiras unificadoras, depois do decesso carnal. Contudo, não foi o que ocorreu. Nos primeiros anos, cheguei a cooperar mais de perto com os rumos da organização que dirigi. Porém, as lutas intestinas e os aspectos íntimos de meus companheiros pesaram sobremaneira em meu psiquismo, vindo a infringir-me danoso estado emocional. Em verdade, o problema, antes de tudo, era meu, e não deles. Depois da morte, passamos a enxergar demais e passamos a entender o lado subjetivo das atitudes humanas. Exatamente. Passei a presenciar diálogos, ideias, propostas e, até mesmo, manipulações lamentáveis que me causaram terrível desajuste. Volto a dizer, os problemas não eram eles, e sim minhas próprias recordações. Em muitas ocasiões, agi de igual forma ou até pior. Só que,
Agora, percebo com mais nitidez e realidade os efeitos indesejáveis de nossas ações. Consegui aquilatar com mais clareza a extensão do sentimento de posse e a fascinante sensação de poder. Pobre de nós os servidores do Cristo, se não iniciarmos uma acirrada campanha a favor da diversidade e do desprendimento das ilusórias folhas de serviço. Diante de semelhantes fatos, não tive opção, fui transferido para outras atividades no intuito de aprender a servir, cultivando a alegria de realizar sem controlar, fazer sem me sentir o maior. E o Senhor não costuma ter recaídas. Não desejo constrangê-lo, apenas aprender. O Senhor não me constrange. Ao contrário, gratifica-me falar de meu aprendizado. Hoje me sinto bem melhor, embora, algumas vezes, solicito a permanência nos ambientes administrativos para ferir minhas próprias reações. Estou mais resistente e consciente do que me espera. Apesar disso, estou aprendendo outro gênero de serviço, pelo qual me encontro profundamente atraído, substituindo meu interesse pelas questões organizativas da seara. Posso saber qual tarefa tem preenchido seu coração? Estou cooperando com vários benfeitores na tarefa de auxiliar médiuns na psicografia, em diversas partes do Brasil. O amor ao livro espírita continua sendo a tônica de minhas aspirações, conquanto agora procuro analisar sob aspecto diverso o valor das letras doutrinárias. Minha tarefa consiste em zelar para que uma singela página possa brotar, no mundo físico, revestida de enobrecedores sentimentos. Médiuns anônimos, amantes do bem ou mesmo em desajuste, têm sido alvos de nosso esforço despretensioso. Perdoe-me a colocação, mas um homem com sua experiência, o que pode aprender com essa iniciativa? O valor do desinteresse e do desapego. Algo que não fez parte de minhas vivências nos roteiros do Cristo, até hoje. Confesso minha incompreensão. Com que objetivo esse aprendizado? É simples, Marcondes. Muito simples. Renascerei, brevemente, na condição de médium, para ressarcir minha própria consciência. Através da própria psicografia, reverei meus dramas interiores adquiridos em instantes de insanidade e egoísmo pessoal e institucional. Preciso vencer o homem velho que vive em meu campo intelectual. Haverei assim de aprender a fidelidade e o total desapego das obras personalistas. Venho semanalmente a esta ala. Procuro seguir as orientações de não me envolver em demasia. Os pacientes aqui elogiados neste setor são líderes da unificação. Com raras exceções, os amigos da unificação que aqui se aportam chegam cansados pelo peso das mágoas. Suas histórias, a exemplo da minha própria, quase sempre, são agravadas pela angústia, quando descobrem não serem tão essenciais o quanto imaginavam aos ofícios de Jesus. O professor que se mantinha calado até então, manifestou, por isso Inácio o enviou para cá esta noite, Marcondes. A palavra de H é seu ingresso em novas experiências com as lideranças cristãs. Uma boa forma de começar, não é, professor? Eu diria uma excelente forma de continuar. Observando o trânsito de ida e vinda dos pacientes no corredor e passando pelas portas dos quartos, interrogou Marcondes, e qual o estado de nossos correligionários? Pela fisionomia, você já deve perceber, foi H quem respondeu. Parecem atordoados. Emburrados, eu diria. Emburrados. Não se entendiam na terra, continuam não se entendendo por aqui. Brigam durante o dia e, agora à noite, encontram-se deprimidos e fracos. Mas ninguém toma nenhuma iniciativa. Se tomarem, logo eles estarão se procurando para tricotarem. O senhor quer dizer que continuam suas tricas. Sejamos claros. Tricas, não. Política de bastidor, até que existem essas condutas. E por que não? A mente adoecida traz para cá suas enfermidades. Surpreendente. Como lhe disse, conhecia bem esse comportamento na seara, todavia não imaginava que os unificadores continuassem agindo assim. Eu mesmo, quando desencarnei, fiz parte de grupo similar na erraticidade. Saudade do ambiente de unificação. Do movimento espírita com todas as suas querelas. Como pôde ter saudade disso? Esqueceu o tempo que passei presidindo uma entidade unificadora? Mais de 2 décadas. Fora um longo trajeto feito antes desta etapa nos rincões da liderança. Por vezes, fico tentando entender histórias como a sua,
Nunca imaginei que décadas de louvor a tão honrosa instituição, ainda mais na condição de presidente, pudessem lhe trazer até esse ponto. Estou melhor do que mereço e relativamente feliz considerando o que deixei de fazer, pois o mal que fiz atingiu principalmente a mim mesmo. O movimento espírita, os livros e a instituição unificadora não tiveram prejuízos irreparáveis com minhas decisões. Sendo assim, a vida entregou-me a mim mesmo para ferir meu aproveitamento. E aqui estou revendo conceitos e livre dos cargos. Pronto para o recomeço onde falhei. Parece que temos uma ilusão coletiva na seara em relação aos vultos do espiritismo. Não lhe supunha nessa condição. Não tenha dúvidas disso, Marcondes. Para sua reflexão, vou passar o que aprendi a esse respeito. Os vultos do espiritismo cujos serviços mereceram biografias honrosas nem sempre estavam a serviço do Cristo. Não compreendi assertiva. É que os verdadeiros vultos do Cristo, além de servirem à doutrina, serviram ao próximo nas linhas do amor e do sacrifício. Foram almas que aprenderam a sair de trás das mesas para o abraço caloroso de afeto, ou para estender a solidariedade com as mãos fraternais. Poucas biografias, verdadeiramente, acumulam, em seus dados, esse traço indiscutível que promove o servidor da causa espírita à condição de apóstolo incansável da boa nova entre os homens. Você constatará, inclusive, que por aqui alguns baluartes inesquecíveis da seara, credores das homenagens e biografias lavradas pelo movimento doutrinário na terra, encontram-se em padecimentos atrozes nas mais conturbadas furnas de dor, quando estamos a serviço do Cristo. Quando vamos além da casa e servimos a causa. Mas a casa também é do Cristo. Quando excluímos o próximo da casa do Cristo, ela se transforma no campo estéril de nossas vaidades. Seja mais claro, por gentileza. O pioneirismo da ação unificadora representa a coragem e o desejo sincero de manter intactos os princípios luz da doutrina. Historicamente, ela cumpriu o papel a que se propunha: coordenar, reunir esforços dispersos. O preço pago para isso foi a criação de uma forte referência de autoridade para servir de âncora. Contudo, o sistema se tornou tão forte que engoliu as aspirações sinceras de fraternidade. A assinatura do Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949, deveria significar o compromisso da unificação em ser o exemplo de uma mentalidade promotora de união, cuja tarefa principal seria contagiar a seara de alegria e entendimento. O orgulho ensandeceu os pensamentos, e enxergaram-se privilégios em um documento que constituía um clamor ao sacrifício de servir com humildade, diminuir para que a obra do Cristo fulgurasse exuberante. A proposta que deveria balizar a fraternidade legítima, em verdade, criou um colapso no sistema. Para se defender e manter a casa, fomos infiéis com a causa. Sempre com a melhor das intenções. Nesse ponto, falhei amargamente. Poderia assumir a postura de polo das aspirações de nossos tutores maiores, entretanto, preferi a ilusão do momento, que medidas o Senhor poderia ter tomado e não tomou. Lutar pelo espírito de concórdia legítima com respeito às diferenças, tratar melhor quem não fosse filiado, ouvir mais a minha consciência, incentivar e apoiar a criação de novas editoras, não distanciar das bases de amor dos centros espíritas, mais gentileza com os médiuns. Em síntese, cuidar melhor das relações, ser afetivo e inclusive. Poderia, se tivesse ousado, colocar a tarefa unificadora na condição de parceira da sementeira. No entanto, como disse, o sistema ficou maior que nossas forças. Creio que, se o senhor fizesse isso, seria literalmente excluído da engrenagem, o que seria ótimo para mim. Contudo, tive que enfrentar a morte que tem o poder de colocar-nos, inexoravelmente, no lugar que deveríamos ter ocupado durante a vida terrena, destruindo nossas ilusões. Mas, e os livros? Se eu não fizesse, outro faria. A obra não carece de operários no que tange a missões de natureza coletiva. Sempre haverá alguém a mister, pois Jesus não coloca sobre a cabeça de um só homem os alvitres que interessam a todos. Talvez, no meu caso, tenha sido apenas o homem certo na hora propícia. Ainda bem que não optou por esse caminho. Os livros salvaram e orientaram milhões de vidas. Como dizer que não foi um trabalho de amor? Hoje, a seara lhe deve muito pela sua parcela de devoção. Marcondes, na seara do Cristo, ninguém deve nada a ninguém. Se assim o fosse,
na minha condição de credor, supostamente poderia efetuar cobranças. A lei é de cooperação abnegada e incondicional. Jesus nada nos devia e passou pelo testemunho da cruz a fim de orientar-nos os passos. Quem o segue deve dispor-se sempre a servir e passar sem cessar. Mas, se não houvesse uma representação social digna ante a sociedade, como ficaria o espiritismo? Eis uma questão a debater. De minha parte, fico ao pensar, de que valerá um espiritismo com representatividade social sem homens para honrar sua mensagem ética. A Igreja acumulou o maior poderio social com sua influência, mas raríssimos dignificaram suas propostas morais. Então estaria contra a organização do movimento. Não sou contra nada. Sou a favor do amor que desprezei. Não teço críticas aos rumos sociais do espiritismo, apenas considero a extensão da omissão em relação à sua mensagem. A questão é de humanizar onde nossa seara. Por várias ocasiões, tenho ouvido essa terminologia sem compreender-lhe o sentido. Quando recebemos o apelo do mais alto pela humanização, é porque precisamos focar o homem antes das práticas, o homem em direção ao amor. Mas e as práticas espíritas nessa ótica, como ficam? Sofreram enxertias. Qualquer um poderá chegar com sua diversidade, e isso continuará sendo espiritismo. Não, Marcondes. Quando falamos em diversidade relativamente aos princípios doutrinários, pronunciamo-nos, sobretudo, conclamando aos que já formularam conceitos nítidos sobre questões espirituais, para que dilatem seus limites no campo da atitude de amor, ou seja, a postura de amar os diferentes e suas diferenças. A palavra de ordem é a alteridade, a convivência harmoniosa com a diversidade da vida, particularmente com a diversidade do ser humano. Se assim é, por que não escreve a seus companheiros de lide, alertando sobre essas questões? Sua ponderação é justa. Quando estamos encanados, entretanto, preferimos as opiniões pessoais. Leriam minhas palavras e logo acusariam o médium de filtragem imprecisa ou mistificação. Mais a mais, a instituição na qual morejei está distante do espiritismo com espíritos, da mediunidade livre e espontânea. A que lições o Senhor tem se dedicado atualmente? Estou aperfeiçoando o que Bezerra de Menezes chama de lição áurea, a compaixão. Troquei escrivaninha pelas massas. Através de visitações semanais a este setor, revejo meus atos e amplio meu raio afetivo para com as lutas humanas, comuns a todos em aprimoramento, especialmente aos irmãos de doutrina. Em um mundo de sofrimento como a Terra, a medicação mais requisitada é a misericórdia para com nossas fragilidades. Sem compaixão e tolerância irrestrita, jamais nos entenderemos. E qual tem sido seu aprendizado nesse particular? Estou percebendo que é imperioso sentirmos-nos responsáveis uns pelos outros. Sem compaixão, não seremos misericordiosos. Sem misericórdia, não suportaremos uns aos outros na continuidade da tarefa. Grande distância medeia entre amor com o próximo e amor pelo próximo. Fui adepto do segundo. Os próximos 70 anos da comunidade espírita revestem-se um período decisivo. O caráter humanitário prevalecerá. O homem que ama o espiritismo nem sempre aprendeu como amar seu próximo. A experiência institucional é uma escola para almas cujas lutas convergem para a vitória sobre o interesse pessoal. Por não sabermos lidar com as diferenças, acomodamo-nos na indiferença, base de variados transtornos mentais, defesa psíquica para deixar de sentir o que não queremos. E um mecanismo emocional, seguido da atitude de evitar visibilidade aos sentimentos. A compaixão é viver o que se sente sem receios. O ponto de equilíbrio das emoções em direção ao amor aplicado. Marcondes silenciou. Percebendo sua expressão de tristeza, indagou o irmão H. Que houve? Falei algo que não devia. São as lembranças. Como doutrinador, falhei terrivelmente nesse aspecto. Os médiuns, para mim, eram máquinas dos espíritos. Para mim, indisciplina era motivo de descaso e repúdio. Estranho, que foi, Marcondes. Pela primeira vez, desde que cheguei a este plano, abriguei a curiosidade em saber como se encontram os meus companheiros na carne. A compaixão conduz-nos à equanimidade, à diversidade. Lutei muito pelo amor à causa, agora procuro servir a causa do amor. Cobramos demais uns dos outros e esquecemos a indulgência, um dos pilares da caridade,
para com nossos confrades. Nossas expectativas são inspiradas no versículo que diz: muito será pedido a quem muito foi dado. Somente aqui na vida espiritual, interpretei com mais amplitude essa fala evangélica. O texto diz muito será pedido e não muito será cobrado. No convivência com os emissários bondosos dessa casa de amor, constatei que a única expectativa que mais alto nutre em relação a cada um de nós, durante a imersão no corpo físico, é que jamais desistamos de aperfeiçoar a nós mesmos. Jamais desistir de nós mesmos. Quanto ao mais, fui um descuidado nesse terreno. As tarefas que conduzi não passavam de espaço de manifestação de meu individualismo. Apesar disso, nosso Senhor abençoou-me com extrema compaixão. Não se cobre tanto, Marcondes. Pouquíssimos de nós saem vitoriosos desse tema. Pelo menos não desisti de realizá-las. Menos mal, as tarefas não constituem objetivo em si mesmo. O que importa são as lições educativas, os exercícios afetivos para consolidar a disposição de fazer o bem. As tarefas são campos sagrados de educação dos valores de nossa espécie. Confesso ainda não acreditar que alguém com seu trajeto destaque semelhante incomodo íntimo. Se assim foi com o Senhor, nem quero saber o que me espera, não pense assim. Com o tempo, a experiência ampliará seu leque de observações. E quanto ao amparo, os trabalhadores da unificação são bem protegidos? Há um amparo especial? Claro que sim. Do contrário, não aguentaríamos as ameaças do aprendizado. Ocupar a posição que ocupei, ainda mais por tantos anos, requer muita assistência espiritual. Imprescindível convir, o amparo existe por conta da obra e não por méritos pessoais ou por conta da instituição. A honrosa missão da proposta unificadora no seu contexto histórico foi a tiselado mais valioso patrimônio espiritual da humanidade, a doutrina dos espíritos, e não de homens. Sendo assim, porque os benfeitores não o alertaram sobre os perigos da ilusão, chamando-lhe para as falhas das quais hoje o Senhor lamenta. Eles nunca foram omissos. Advertiram com compaixão. Na minha chegada ao mundo espiritual, criei muita queixa a esse respeito, por não entender a natureza compassiva da participação dos amigos espirituais em minha faina educativa junto à unificação. O tempo mostrou-me a inconveniência da postura. Basta falar na obra Paulo e Estevão, cuja publicação na década de 40, quando dava meus primeiros passos em tarefas pela coletividade, encerrava uma mensagem completa sobre os riscos da institucionalização do espiritismo, como ocorreu com a Casa do Caminho. Essa pérola estava sempre sobre a minha mesa, mas distante de minha atenção e interesse. Percebendo a exiguidade do tempo, o professor, com manifesta humildade, sugeriu que Marcondes fizesse a última indagação, a fim de não interromper o programa de trabalho do servidor. Tenho vivido um drama enorme em relação à pureza doutrinária neste plano. Qual a sua orientação? Que busque a pureza dos sentimentos, a honestidade emocional. E, se deseja mesmo saber o que penso, creio, por motivos bem fundamentados, adquiridos depois da morte física, que nossa necessidade de fidelidade aos textos doutrinários é mais um problema de consciência que de amor. Em que aspecto? Já adulteramos demais a palavra do Cristo e hoje temos neurose de lealdade filosófica, respondeu, humorado, o velho tarefeiro. Nunca esquecerei nosso encontro. Sua palavra libertou-me de terríveis conflitos. Não é minha palavra. É o magnetismo da verdade que se assenhoreia de seu coração. A conversa, inesperadamente, teve um instante de suspense. H olhou pelas janelas, como divisasse ao longe algo muito valoroso. Fechou os olhos por uns segundos, fixou o olhar de Marcondes e assinalou: o senhor não tenha dúvidas sobre a história. Tudo tinha que acontecer como aconteceu. Somente entendendo o que significa o transporte da árvore evangélica, teremos compaixão com os acontecimentos que talharam o espiritismo em terras brasileiras. Esteja certo, meu confrade querido, de que, para milhões de almas, se não existisse um ambiente com pujante dose de formalidades e institucionalismo, certamente não se interessariam novamente pela mensagem do Cristo. Fora desse contexto, jamais produziriam algo útil em favor da espiritualização de si mesmos. O mais alto sabe disso, eis a razão de serem tão compassivos com homens como eu. O espiritismo, sem dúvida nenhuma,
trouxe luz para os caminhos humanos. Painéis que nunca foram descerrados para o homem terreno passaram a fazer parte do imaginário das ações de milhões de almas que aderiram aos seus princípios lógicos e confortadores. Todavia, quaisquer arroubos de vaidade quanto à nossa condição espiritual é mera invigilância e descuido, que pode ser comparado a um vagalume crédulo na sua condição de campeão da luz, tão somente porque lampeja aqui e acolá em locais sem luminosidade. Nossa condição, ainda que com a incondicional aceitação da doutrina, e a de aprendizes incipientes nos temas da vida imortal e da evolução, conquanto devamos assinalar que isso não deve exonerar-nos da responsabilidade de ser aquele vagalume disposto a oferecer seu contributo sem pretensões e, persistentemente, rumo aos apelos a que todos somos convocados para a vanguarda. Ao fim do dia, depois do encontro com Jandira, a visita ao segundo andar e o diálogo com H., Marcondes encontrava-se exausto, embora de bom humor. Chegava o instante do repouso. No outro dia, a rotina o esperava com muito a fazer. Naquela noite, ainda sobrou-lhe tempo para a reflexão. Em meio às intensas lições, recordou-se novamente do anseio em conhecer seu mentor. Quem seria ele? Por qual motivo, até aquele instante, não se pronunciara? Bailando nessas indagações, o discípulo adormeceu com o pensamento no bem. 22, Subsolo 2. Todo aquele que crer em mim ainda que esteja morto, viverá. João, 11:25. As histórias do segundo andar impressionaram o novo aprendiz. Algumas horas de visitação, seguidas do instrutivo diálogo com H., incendiaram-lhe a curiosidade. A vida, no entanto, chamava-o a dilatar concepções sobre suas próprias experiências. Foi então convidado, pelo Dr. Inácio a visitar o Subsolo 2. Ninguém pode vir aqui sem um preparo interior. Terei condições, Dr. Inácio. Hora de medir suas resistências. Mais a mais, aqui se encontra boa parcela de sua última viagem carnal. O ambiente demonstrava a natureza dos casos graves que albergava. Nos corredores, muitos quartos apresentavam-se como celas carcerárias. Não havia enfermaria coletiva. Luzes baixas e gritos pavorosos. Diversas salas cirúrgicas e alguns salões com enorme número de máquinas parecidas com as incubadoras terrenas. Muitos pacientes monitorados por vasto contingente de aparelhos. Dr. Inácio e Marcondes vestiram roupagem antisséptica apropriada. Toucas, máscaras, sapatos, camisões e calças de cor azul claro. Ao entrarem, externou o médico uberabense: venha. Modesta nos espera. É aqui que ela trabalha. É aqui que ela mora, eu diria. Apesar de dirigir o pavilhão, passa a maioria de suas horas neste turbilhão de dor. Ao avistarem Dona Modesta em meio a alguns biombos no posto, cumprimentaram-na. Como vai, Dona Modesta? Com muita esperança, respondeu, expressando manifesto cansaço. E você, Marcondes? Aprendendo muito. Modesta, como foi a noite? Indagou o médico. Conseguimos alguns passos significativos. Resgatamos o pivô da história. Agora será menos penoso libertar Marina das garras aos justiceiros. Mudando o assunto, falou Dona Modesta. Fico feliz que tenha chegado ao subsolo Marcondes. Modesta, será que, Dr. Inácio apontou para o biombo desejando abri-lo. Creio que será uma forma muito trágica de começar suas experiências, mas venha, Marcondes, olhe. O dirigente olhou a criatura deitada na massa e chocou-se com o que viu. Estarrecido, porém apoiando-se na experiência dos dois servidores, disse: Desculpe, Dona Modesta. Vou vomitar, e saiu para um canto, completamente indisposto. Respire fundo, amigo. Pense em Jesus Cristo, Dr. Inácio. O que é aquilo? Estou me sentindo fraco e, feche os olhos e pense em Jesus, sinto Cristo. Lembre-se que é seu momento de desenvolver defesas em nome do amor. Inácio, não será melhor que Marcondes tenha mais tempo? Não. A solução de Marcondes está aqui, lembra-se? Ah, e colocou a mão na testa, num gesto típico sim, recordei. Leve-o então à Câmara dos Ovoides. Está melhor? Perguntou Dona Modesta amparando-lhe a testa. Dona Modesta, perdoe-me a fraqueza. Uma coisa é ler sobre isto. Outra é vivê-la.
Não há por que pedir perdão, amigo. Siga com Inácio. Ele vai levá-lo ao seu destino. Agradeço-lhe, dona Modesta, e saiu ainda olhando assustado para o biombo. Caminhando pelos longos corredores, foi o psiquiatra de Uberaba quem puxou o assunto. Antes que me pergunte, já vou lhe explicar quem é aquela criatura. É humano, doutor? Completamente, não. Apenas em metamorfose temporária. Na literatura espírita, você deve ter lido algo sobre os dragões. É um dragão? Exatamente. Mas aquela aparência, para que você tenha noção onde pode chegar a mente. Agora procure se desligar. Vamos visitar um local muito delicado que solicita-nos o clima da oração e do sentimento puro. Aonde vamos? A Câmara dos Ovoides. O senhor captou meu desejo. Digamos que estou virando médium. Tinha muito desejo de visitar aquele. O ovoide que foi retirado de mim pela cirurgia. Ele está lá, na entrada, uma enorme placa com os dizeres: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto viverá. A pedido do médico, Marcondes ficou em uma antessala que funcionava como local de encontro. O ex-dirigente pesquisava os detalhes do local. Quando folheava um pequeno livro de reflexões, teve uma surpresa que mudaria sua vida na erraticidade. Marcondes, veja quem está aqui. Ainda sentado, foi levantando lentamente com os olhares esguezeados. O coração disparou, os olhos marejados dirigiram-se ao médico como se solicitasse uma autorização e o doutor disse: não vai abraçá-la. Eulália. Minha querida, abraçaram-se eternamente. Marcondes, que saudades. Que saudades. Ela chorou copiosamente. Você está mais jovem e bela, e deslizava a mão pelos cabelos da companheira. Eu fui informado de que estava no hospital, mas aprendi a esperar. Acompanho-lhe também os passos. Graças a dona Modesta e esse médico irreverente, mostrou-se bem íntima do médico, apontando e balançando o indicador por 2 vezes. Tenho sido aconselhada a aguardar esse momento com paciência. Vou deixá-los a sós por um instante. Apresente sua tarefa a ele, Eulália. Regresso logo. E tenham juízo, pode deixar, doutor. Deixe Marcondes aos meus cuidados. Eulália, Eulália solicitou carinhosamente silêncio. Não vamos falar de nós aqui. Teremos tempo e lugar para isso. Venha, quero lhe mostrar o que faço no hospital, e pegou o companheiro pela mão. Veja só. Marcondes não sabia se olhava para ela, ou para o que lhe mostrava. São ovoides. Eu vi no filme de minha cirurgia. O interesse do aprendiz se dividia entre aquelas almas penalizadas pela máxima loucura e olhar de Eulália. Ficavam em pequenas incubadoras do tamanho de uma caixa de sapatos, similares àquela usada em sua cirurgia. Algumas maiores, outras minúsculas. Ao todo, passavam de 3.000 histórias. Ninguém poderia supor que aquela antessala viria desembocar em um salão que ocupava quase metade do corredor subsolo 2. Médicos e auxiliares movimentavam-se em intenso trabalho. Nos casos em que as incubadoras eram abertas para análise, ouviam-se alguns silvos, zunidos estranhos, incomparáveis, emitidos por aquelas criaturas. Marcondes, muito atento a tudo, vivia uma emoção inédita, dividida entre a dor de ver aqueles quadros e a alegria de reencontrar Eulália. De repente, algo muito forte, como se fosse uma energia de atração, fez Marcondes largar a mão de Eulália, virar-se para o lado contrário onde andavam e afirmar: lá estão eles, apontando para algumas incubadoras perto da parede. Quem? Nossos filhos. Eulália não suportou a emoção e deixava as lágrimas rolarem espontâneas sem dizer palavra por alguns instantes. Como você sabe? Não sei explicar. São eles. Sim, são eles. 8 ovoides que carreguei no ventre. Meus filhos amados. Por isso você está aqui, pretendo recebê-los novamente na carne. Antes, porém, trabalho pela recomposição de suas formas. Veja, olhe este aqui. Seu último nome foi Marie Pierre. Olhe só como começa a formar uma perninha deste lado. Meu Jesus! Quanto tempo leva para isso? Nestas quase 2 décadas de serviço, é a primeira forma mais parecida com membros humanos entre todos. Qual deles é? Você sabe, este estava com você, apontou para o menor de todos. Está diferente da filmagem. Com o tempo,
perdem a cor arroxeada e a matéria viscosa que o envolvia. Isso é bom? Ótimo, posso, claro. Toque-o assim. Pegando a mão de Marcondes, Eulália juntou o indicador e o dedo médio, localizando o que seria a cabeça, orientando para passar de muito leve com carinho os 2 dedos. Depois de alguns toques de ternura, o ovoide parecia ter acordado. Vibrava como o coração humano. Inchava e desinchava. Um zunido forte foi ouvido, e Marcondes assustou-se. Imediatamente, verificou uma intensa dor na região genital, sendo levado, rapidamente, de volta à antessala. Sente-se melhor? Perguntou-lhe Eulália. Que aconteceu? Frequência vibratória. Ele sabe quem sou? Não. Mas sente. Jesus. O que se lê nos livros nem se compara à realidade. São frios e úmidos. E, repugnantes. Não tenha receios de se expressar, interveio Eulália. É verdade, confirmou Marcondes. Somente sob a luz do amor, pode-se amar essas criaturas. Apesar disso, sinto-me atraído para eles. São nossos compromissos, concordo. Ainda que não saiba o que posso fazer por eles. Está passando a dor? Está diminuindo. Vai passar. Você está aqui este tempo todo, desde o desencarne? A câmara tornou-se meu lar, Marcondes. Logo depois de sua corrida, após a morte, passei por cirurgias complexas até extirpar o último ovoide. Chegaram a diagnosticar que, somente regressando à carne, poderia ser feita a desvinculação de 2 deles. Entretanto, graças a hábeis servidores do Cristo, do mais alto, fui encaminhada à colônia específica de ovoides, onde recebi tratamento adequado. Sinto-me refeito. Vamos chamar o Dr. Inácio Não. Agora não, interrompeu o cavalheiro, segurando-a pelo braço e olhando-a com firmeza. Marcondes, sei de seus sentimentos. Eu também estou como um caldeirão de saudade e alegria. Mas, devido aos nossos impulsos nem sempre dignos, pediria que todo o nosso encanto afetivo fosse vivido na companhia de nossos tutores em favor de nós mesmos. Compreende? Sim, Eulália. Desculpe-me. Não há nada para ser desculpado, meu amor, e apertou as mãos do companheiro com incontido carinho, beijando-lhe a face com respeito. É que estou como um menino ao revê-la. Eu também. Porém, desta vez, nosso encontro obedece à incomparável ocasião de recomeço e aprendizado. Compete-nos agir como filhos sob guarda dos nossos orientadores no que tange ao futuro. Se nos permitiram um reencontro depois da fuga dos deveres, é para que possamos recompor o passado e construir nossa felicidade eterna. Esteja certa de que é meu desejo, Eulália. Custe-me quanto custar. Dou-me por satisfeito em abraçar-te sem culpa. Mesmo amando-a tanto, ainda não havia experimentado tão sublime emoção. Ocorre o mesmo comigo. Quero pedir-lhe perdão, Eulália. Perdão. Pelo quê? Por envolvê-la em provas desnecessárias. Prova voluntária, seria o termo adequado. Nada é desnecessário, Marcondes. Já posterguei em demasia o compromisso que me aguarda a cooperação junto a estas almas. Não tenho mais tempo e preciso de seu apoio. Chamemos Dr. Inácio. Que de sua boca venha o melhor para nós, externou Marcondes com sinceridade. O par afetivo mostrava-se disposto a conter seus impulsos amorosos, destinando suas emoções de afinidade para o serviço do amor universal. Consultaram o médico amigo que em resposta lhes disse: um momento novo se avizinha para vocês dois. Eulália prepara seu retorno e você, Marcondes, ingressa em vivências indispensáveis ao seu ajustamento. Além disso, temos uma notícia boa para ambos, e fez um suspense. Fale logo, doutor, quer nos matar do coração. Mortos não morrem, minha filha, caçoou. Já tivemos um momento tão belo em nosso reencontro, que boa notícia poderemos ter. Selene está de regresso hoje à tarde, depois do longo curso com Odilon Fernandes. Sublinhando Selena. Minha mãezinha de outrora. Não vejo o instante de abraçá-la. É muito para meu coração em um só dia. Sublinhando faremos, portanto, uma reunião com Modesta, dentro de alguns dias, a fim de traçarmos metas de trabalho e crescimento. Enquanto isso, ambos acompanharão Modesta e a mim nos atendimentos do segundo andar.
Existem vários casos que constituirão preciosas lições às suas novas experiências. Vamos ao trabalho. O encontro entre Selena, Marcondes e Eulália foi coroado de ventura. Os laços se reataram em bases de esperanças com os compromissos futuros para o bem de todos. 23. Tribuna da Humildade. O Espiritismo se tornará crença comum, ou ficará sendo partilhado, como crença, apenas por algumas pessoas. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. O Livro dos Espíritos, questão 798. O aprendizado não cessava. Marcondes e Selena renovavam-se a cada dia. Cada história revelava-lhes um mundo novo de reflexões acerca da imortalidade. Aproximando o momento no qual traçariam os planos para o futuro sob os auspícios de Dona Modesta, foram convidados a conhecer uma das mais divulgadas tarefas de recuperação do Hospital Esperança, a Tribuna da Humildade. Naquela tarde, o grupo compunha-se de 25 participantes. Entre eles, 10 evangélicos, 5 espíritas, 5 terapeutas que orientavam a técnica e alguns convidados e cooperadores. Nos corredores do pavilhão Judas Iscariotes seguia Dona Modesta, matrona, acompanhada de Marcondes e Selena que se dirigiam para a tribuna. Uma sala pequena para 50 pessoas, disposta em círculo, com um pequeno púlpito. A disposição didática era interessante, porque, ao contrário do habitual, o palestrante ficava em posição abaixo do nível da plateia, lembrando mais as construções de teatro ao ar livre que propriamente um ambiente para exposição. Antes do início, Selena interrogou: qual o objetivo da técnica? Uma promoção para trabalhadores que completam algum tempo de labor junto ao pavilhão Judas Iscariotes. O objetivo é vencer as escaramuças acumuladas durante a última reencarnação, e que ainda refletem desfavoravelmente em seus afazeres. Quem falará hoje? Pastor Jânio. É pastor mesmo, ou apenas apelido? Um evangélico. Mas, Selena, estamos na hora do início, depois, teremos tempo para o diálogo. Vamos nos assentar, concluiu Dona Modesta. Um terapeuta de nome Carlos fez a abertura da reunião e convidou o nosso irmão para assumir. Já não é homem de meia idade. Devoto dos ramos protestantes, fundou e atuou, por décadas, nas igrejas evangélicas no Nordeste do Brasil, estado do Ceará. Como não tinha dificuldades com o público, assumiu a tribuna, olhou-nos a todos por um instante e pareceu emocionar-se ao olhar para Dona Modesta. Então pronunciou: amigos, perdoem-me a emoção. É estranho que um homem acostumado a grandes públicos esteja, literalmente, engasgado ao olhar para esta pequena plateia. Quero dizer, inicialmente, como fui orientado pelo meu terapeuta, consultaram-me, previamente, e aceitei colocar minha vida em aberto. Se estivesse na Terra, teria motivos de sobra para esconder o que vou dizer. Porém, aqui, na vida espiritual, perdi todas as razões para uma vida de mentiras. Tive uma juventude detestável, atolada no vício, até conhecer Marisa, a mãe de meus 3 filhos e a mulher responsável pela minha trilha religiosa. Filha de evangélicos devotos, Marisa conquistou meu coração e incentivou meus cuidados cristãos à luz da religião. Fundei uma igreja adesa a um enorme grupo já consagrado do evangelismo social. Quando percebi como é fácil aglutinar multidões e convencer-lhes, perdi de vez o sentido de minha vinculação ao evangelho. Planos nefandos, rotulados por iniciativas louváveis para a causa, incendiaram meus pensamentos. Pastores experientes induziram-me a crer em uma senda inevitável para quantos servem ao Senhor, a riqueza e a ostentação. Com o argumento de sermos instrumentos poderosos de convencimento, passei ao consumo das ideias estratégicas sem laço com o coração. Marisa, mãe zelosa e habituada aos argumentos dos seus pais, jamais me questionou as decisões, fazendo parte de tudo com a alma. Eu, no entanto, passei a ter metas de conforto e luxúria. Somente minha mãe, mulher espírita, dada assistência aos pobres, preocupava-se com meu destino. Porém, entre o vício de outros tempos e o homem de agora, minha mãezinha preferiu o homem religioso a que me converti. Nunca assumi para ninguém. Detestava consultar a Bíblia. Sempre achei enfadonhos os textos.
Quando li algo que me tocava o sentimento, abria um canal para culpas infindáveis. Afinal, quem era o Jânio se não um jovem ex-viciado e agora um pastor ganancioso? Sentia-me pequeno, inferior. Apesar de agraciado por multidões, tinha vontade de estiolar o cérebro. Os conflitos aumentavam. A ansiedade tomava-me de assalto. Quando tive a coragem de consultar um dos grandes pastores, veio o conselho: seu problema é um só, Jânio. Mulher. Mulher. Então o último hálito de honestidade esvaiu-se de vez. Preferi o equívoco, pois me agradou a ideia de que uma autoridade maior abunasse minha conduta com o seguinte argumento: pessoas dedicadas como nós temos alguns descontos perante Deus. A igreja estava abarrotada de fiéis hipnotizados. Mulheres belas e sofridas à procura de homens nobres e atenciosos. Foi fácil, mais uma vez, foi fácil. Minha mãe, novamente, foi convocada a agir, pois uma das crentes de que abusei passou a frequentar-lhe o centro espírita. Sempre tinha um bom argumento, e tudo ficava como estava, a caminho da queda. O prazer durante um bom tempo fez sentir-me melhor, mas depois... Aí sim, veio o pior. A depressão. Não conseguia esconder a tristeza, o enfado, a loucura por dentro. Não tive alternativa ante o volume cruel de obrigações, senão pretextar uma longa viagem com a família. As tricas políticas por fim afastaram-me do púlpito. Em uma noite de dor, não suportei e dei cabo da vida. Vejam essa marca. E, surpreendendo a todos, abriu a camisa, mostrando o peito com larga marca cicatrizada por todo o tórax, parecendo uma velha casca de maracujá toda enrugada. No corpo físico, jamais alguém veria uma cicatriz dessa natureza. Somente na vida espiritual pode-se aferir os efeitos do suicídio no perispírito. Aqui, entretanto, a cada dia que olho no espelho para mim mesmo, ele caiu em pranto convulsivo, sendo auxiliado por seu terapeuta com um lenço. Olho para mim mesmo e penso na vida, penso em tudo que fiz, penso na parte boa de toda a minha história que resolvi esquecer, os filhos queridos ainda pequenos, a mulher sincera, a benção da religião, a mãe bondosa que não sei onde se encontra. Jânio parou por um instante sob o influxo da emoção. O público presente mantinha-se atento à fala do companheiro. Os mais sensíveis, entre eles Dona Modesta, deixavam as lágrimas lavar a face. E o pastor continuava: que fiz para merecer socorro? Não imagino. Mas essa mulher que aqui está, e apontou para Dona Modesta, tornou-se minha nova mãe, retirando-me de charcos de dor e loucura. Passados 5 meses nesta casa de amor e misericórdia, ainda carregando o peso da culpa e as dores cruéis no peito, só posso mesmo agradecer e oferecer-me para algo fazer em favor de alguém. Gostaria muito de pedir perdão a algumas pessoas. Como não sei se as verei, peço licença a vocês presentes para me permitirem um ato de amor em favor da minha paz. Jânio olhou com atenção para a plateia e, como se sondasse o íntimo de cada qual com sua capacidade de percepção magnética, repentinamente, ajoelhou-se em frente a um dos presentes, e beijou-lhe os pés. Não conhecia a pessoa, nem sabia o nome e disse em voz alta: meu irmão, qual o seu nome? Selo, então, Selo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem glorifico, peço-lhe perdão, a ti meu irmão, porque mesmo não lhe tendo ofendido diretamente, nem lhe conhecendo, vejo mágoa em seu olhar, vejo tristeza em sua fisionomia. Perdoe-me, Selo, não errei por intenção. Fui um equivocado, um iludido por mim mesmo. Amo a Jesus e quero segui-lo. Perdoe-me, irmão querido, e prorrompeu, novamente, em prantos, sendo abraçado efusivamente por Selo, que demonstrou aceitar plenamente a atitude do pastor. Todos estavam emocionados ao extremo com a sinceridade de Jânio. Não resistindo ao ato de perdão, seu terapeuta recolheu em abraço fraternal e pediu a Selo que assumisse a tribuna para falar o que desejasse. Jânio acalmara sua alma. Sua face se alterou, tornando-se leve, esboçando um sorriso e, de seu peito, uma fraca luminosidade podia agora ser percebida. Do alto, um filete de luz prateada, porém com altíssimo potencial de amor, penetrava seu centro gástrico em profusão de bondade e ternura. Os trabalhos continuavam. Depois do pronunciamento sensibilizado de Selo, Jânio regressou à tribuna para responder a várias questões dos evangélicos presentes. Em verdade,
O tribuno fez uma catarse do grupo, aliviando suas próprias lutas. Terminadas as alocuções que duraram 60 minutos, os grupos se dispersaram, ficando Dona Modesta, Marcondes e Selena. Dona Modesta, que acontecerá com ele agora? Interrogou Selena. Estará mais aliviado e com novas amizades. Viram como os evangélicos o cercaram. Ainda bem que nós espíritas não temos erros tão clamorosos, expressou Marcondes. Só mesmo quem não conhece com profundidade os dramas possíveis poderia afirmar algo assim, meu caro Marcondes. Pelo menos suicídio eu nunca ouvi dizer que exista entre os espíritas. Quero dizer, com exceção de Jandira que está nas alas restritas. Meu filho, não queiras saber do sofrimento de muitos amigos de Lídia em plena sombra. Em nossa ala de suicidas, temos inúmeros casos de espíritas. Dona Modesta. Será possível? Nem os espíritas escapam. Indagou Selena com curiosidade. Nem mesmo os espíritas escapam. Viram a narrativa de Jânio. A depressão é doença sutil que vem assolando muitos amigos de ideal, que não reconhecem, com humildade, sua condição enfermiça. Temos casos de suicidas espíritas que jamais admitiram a possibilidade de consultar um psiquiatra. O que seria um contrassenso? Contrassenso por quê, Marcondes? Onde já viu um espírita necessitar de psiquiatra? Isso seria admitir que não se vive o evangelho, ou pior, que a doutrina não está sendo suficiente para nosso equilíbrio e orientação. Lê do engano. A questão não está na doutrina, nem no evangelho e sim em nós, os espíritas. Somente desconhecendo a natureza de nossas necessidades, ou tentando ignorar a extensão de nossa inferioridade, pode-se exarar uma declaração como esta, pois, em verdade, a superlativa importância pessoal tem sido uma enfermidade comum entre amigos de Lídia. Você lembra das lições obtidas com H na ala dos unificadores? Lembro. Pois fique sabendo que muitos daqueles que já se encontram no segundo andar, em melhores condições, optaram pelo suicídio. Não consigo imaginar como um espírita, particularmente um líder espírita, pode chegar a tal ponto. É mais fácil que você possa imaginar, Marcondes. O caso de Jânio ilustra bem esta trajetória. A senhora quer dizer que alguns espíritas fazem o mesmo percurso dele? Alguns fazem percurso pior. Então não são espíritas, Marcondes. Pense em sua experiência pessoal, amigo querido, e diga-me se poderia se considerar espírita. Sabe de uma coisa, Dona Modesta? Diga. Estou deixando de acreditar nos espíritas. Se me permite a sinceridade, acho que o senhor nunca acreditou. Talvez. Talvez. E digo mais por pouco não deixou de acreditar na doutrina. Isso também, Dona Modesta. Pois tenho motivos para acreditar que sim. Quais? Pelo interesse com o qual você assistiu à preleção de Jânio. Não entendi bem. A senhora quer dizer que, quero dizer, interrompeu a matrona, que você adoraria fazer algumas perguntas e não teve coragem, porque diziam respeito às suas crenças mais íntimas. Se estivesse na terra, uma hora dessas, abandonaria tudo e seguiria outra designação religiosa, envolvido pela sinceridade de Jânio. Dona Modesta. Não seja indiscreta, porventura andou lendo meus pensamentos. Mais que isso, não fiz as perguntas, porque o grupo de evangélicos deve ter lá seus problemas e abafaram o homem após a fala. Não queria me envolver em coisas de protestantes, acha mesmo que foi colocado neste grupo à mercê do acaso? Não existe acaso, não é mesmo, Dona Modesta? A doutrina espírita é uma bênção de alívio e paz para quem a busca absorver-lhe as lições. Todavia, para quantos estacionam na superfície de seus ensinos, transforma-se em fardo consciencial. Por essa razão, alguns confrades recorrem a alternativas. Cansam de espiritismo, cansar de espiritismo. Nunca havia pensado nisto. Confesso-lhe que, se pudesse fazer ou viver algo aqui que não envolvesse a doutrina, seria uma experiência interessante. Quem sabe estudar filosofia? Estudar filosofia e continuar se enganando. Este cansaço, Marcondes, é proveniente do descompasso que criamos na interiorização dos princípios doutrinários. O espiritismo brilha somente para quem lhe oferece um espelho translúcido no coração capaz de refletir-lhe a claridade infinita e benfazeja. Dona Modesta, posso perguntar?
Indagou Selena. Já perguntou. Que faz Jânio neste hospital? Prepara-se para trabalhar pelo bem das igrejas reformadas. Guarda vínculos estreitos com o hospital, porque foi um pedido de sua mãe que, ao fim da existência, tornou-se espírita. Ele fará um trabalho específico e árduo de convencimento e mudança de conceitos entre os evangélicos aqui presentes, para se adaptarem à realidade que querem negar. Temos por aqui alas específicas de evangélicos. Todos os seguidores e amantes da mensagem cristã encontram asilo nesta casa. Como são tratados, considerando que os orientadores do hospital são espíritas? Com carinho e respeito incondicionais. Essa orientação de Eurípides e do próprio Cristo quando asseverou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Almas, nesta casa, com saudade das diversões terrenas. Temos um centro cultural que reproduz parte dessas manifestações, com fins de entretenimento educativo através de teatro, música e cinema. Temos também uma capela com fins terapêuticos para aquelas almas que sequer encontram motivos para continuarem a viver. Carecem de manifestações exteriores. Apesar disso, não é incomum encontrar alguns espíritas frequentando em preces sentidas e autênticas. Nosso nosocomio é um centro de recuperação que reproduz muitos cenários terrenos com fins motivacionais e restauradores. Claro que, em colônias mais ajustadas às finalidades ascensionais do espírito, certamente tais manifestações são abolidas, objetivando a consciência. Aqui no Hospital Esperança, apesar de sua feição educacional, não conseguimos, por agora, escapar de sua característica eminentemente socorrista, atrelada ao mundo terreno. Observando a fisionomia absorta de Marcondes, Dona Modesta provocou: está intrigado com a capela, Marcondes? Como lhe disse, Dona Modesta, acho que vou parar de ficar surpreso. Não duvido de mais nada. Vou tentar ver tudo com naturalidade. Sua fala merece umas palmas, manifestou a orientadora com alegria, pois esse é o espírito da vida, naturalidade. Vivê-la como ela é. Celebrando a existência com fraternidade ao diverso, ao oposto, ao contrário. Felizes são aqueles que conseguem caminhar dessa forma. Distantes da terrível doença do preconceito e da indiferença. Por qual razão a senhora nos trouxe aqui? Intercedeu novamente Selena, que estava muito reflexiva sobre as novas informações daquela hora. Esta é a tribuna da humildade. Já passaram por aqui alguns espíritas conhecidos, fazendo de seus mais singelos pecados um verdadeiro tributo à autenticidade. Outros, em situações mais graves, tiveram a coragem de revelar desvios clamorosos de sua vida corporal. Expondo-se assim, de forma pública. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que tratar nossas mais secretas amarguras e feridas. É o preço pela liberdade. Teremos que apontar nossas chagas para que o médico divino possa sará-las. E apontar significa olhá-las no espelho da consciência. Só é capaz de operar dignamente, nesse sentido, aquele que adotar a postura mental da humildade. Humildade é o ato de amar-nos como somos. A tribuna, para esses, não passa de uma técnica auxiliar. Parece-me muito cruel ter que se expor assim. Como será usada esta informação depois? Não sei quanto ao mundo em que me encontro, mas, no plano físico, se agíssemos assim, certamente seríamos macerados. Nossas informações seriam usadas contra nós e aí daquele que se expor. Não posso discordar de semelhante verdade. Aqui, porém, temos objetivos bem definidos e só participam da tribuna os pacientes que tiveram suas fichas exaustivamente analisadas. O ato de se expor em nosso plano é sinônimo de alguém que, primeiramente, expôs-se a si próprio. Assim como a regressão de vidas passadas é recomendável em alguns casos, a tribuna psicológica só terá efeitos benéficos para determinadas almas com traços peculiares de autoconhecimento. Em síntese, qual a função da tribuna? Sobretudo, encorajar os outros a se assumirem. Ampliarem seu lento trabalho de desilusão, retirarem máscaras. Existe um acompanhamento de especialistas terapêuticos de diversas modalidades, cujas qualidades morais são resultado de longo serviço de amor à dor alheia. 5. Entre 25 integrantes do grupo de hoje, são psicólogos e admiráveis estetos das ciências da alma.
Terapeutas psíquicos. Somente novatos a frequentam. Somente quem deseja vencer a si. Temos sessões mais profundas em que alguns